tem um ponto que efetivamente faz toda a diferença, que é o ser humano. E eu fui curiosamente aprofundando por uma coisa muito fiel e egoísta, talvez, que era a vontade de me conhecer, a vontade de me descobrir. E o autoconhecimento se tornou todo o diferencial da minha vida. Eu costumo afirmar, quando alguém me pergunta o que é felicidade, minha resposta é: felicidade é autoconhecimento. Porque se eu me conheço, eu só escolho para perto de mim o que me faz bem, o que me agrada, o que me dá prazer, o que me constrói maior. Eu não escolho alguma coisa que é contra mim. Só que eu preciso me conhecer profundamente para que eu faça essas escolhas. E esse é o principal critério humanista, o eu no centro de todas as coisas. Não, eu vou dizer que assim, eu não posso ser pega de surpresa porque eu tive a oportunidade de ler o seu livro. Ainda não na totalidade, mas vou chegar lá, virou quase uma bíblia. Mas eu acho fascinante você ver uma pessoa, de novo, do segmento de consultoria, principalmente com um background tão técnico, ter uma visão tão clara, né, sobre essa questão do autoconhecimento. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais disso. De novo, né, dentro do livro tem um momento ali em que você menciona que você consultou a numerologia para discutir o teu nome, é isso? Essa história é mágica, eu tenho muito prazer em contar para você, mas eu já antecipo para todos os nossos ouvintes. Eu não tenho o contato do argentino que eu vou descrever agora. Porque a última vez que eu contei essa história, todo mundo me mandou qual é o contato dele, qual é o contato dele. Não, mas aqui é sem filtro, tem que contar. Mas eu honestamente eu não tenho. O que aconteceu, né? Com 25 anos, através de algumas situações ali que eu me envolvi, com ingenuidade, enfim, com questões muito pessoais, eu tive um episódio de falência. E foi uma falência assim muito dura, sabe? Eu era muito inexperiente em vários aspectos e a conta que eu fiz na época foi que eu devia 100 vezes a minha capacidade de geração de renda bruta mensal. Não era nem o que sobrava, era o que eu ganhava no total. Era quase uma dívida impagável, né? E aí eu pedi para uma paquera lá que eu tinha na época que ela me emprestasse a casa de praia dela durante a semana, que era um período que ninguém usava, enfim, para que eu pudesse refletir um pouco, sabe? Hoje nós diríamos que eu tirei uma semana sabática, mas na época não tinha esses nomes bonitos. E indo para essa praia, fui à ilha de Itaparica, perto de Salvador, eu fiquei lá sem dinheiro nenhum. Eu fiquei me alimentando das sobras do que os pescadores não vendiam, ou de cabeça de peixe, ou coisas assim. Uma situação muito difícil, mas tinha pelo menos casa e água, né? E eu, ficando na praia ali, esperando o tempo passar, refletindo sobre tudo que estava acontecendo, se aproxima de mim um argentino, hippie, tentando me vender mapa astral. E eu conversei com ele, porque eu não tinha com quem conversar, e fiquei falando pra ele, olha, bacana, tal, mas eu não tenho dinheiro, eu não vou contratar seu mapa astral. Eu tô com uma dívida enorme, eu não tenho como te pagar. E tal, e aí naquela conversa de vai e vem, ele de repente do nada sacou assim, poxa, então eu vou fazer a numerologia do seu nome. Aí eu disse pra ele, olha, tá muito claro pra você que eu não tenho dinheiro, não espere que eu te dê uma gorjeta no final, alguma coisa do tipo, eu não tenho. Não se preocupa com isso. Um dia você vai me agradecer. Então tá bom. E aí ele fez a numerologia, fez uma anamnese, né? Algumas perguntas, tal, fez umas contas. Aí ele virou pra mim e falou assim, tá mal, hein? Tá mal. Ele disse, olha só. Um conselho grátis e ainda negativo. Descobri o Brasil, né? Eu tava no fundo do poço. Claro. Eu não tinha mais como me afundar mais, né? E aí ele disse, olha, vamos fazer uma troca aqui. O seu nome é Fábio Câmara, com E. Vamos botar Fábio Câmara com A. E isso vai iluminar, vai abrir seus caminhos. Isso vai ser uma nova forma de você entender o mundo. Bom, eu até hoje não sei se eu acredito ou se eu precisava disso. Porque como eu estava no fundo do poço, qualquer coisa era uma alavanca para eu tentar sair dali. E essa foi a alavanca.
Então, desde então, eu me identifico como Fábio Câmara, é um nome artístico, eu não alterei os meus documentos. Ah, você não mudou oficialmente. Não, dá Esse um é trabalho danado mudar os documentos, é uma confusão. Eu achei que era um desperdício de energia. E as confusões que acontecem não são grandes, porque como é uma letra, as pessoas compram às vezes passagem de avião para mim. Aí o cara olha meu documento, olha lá e diz, digitaram errado aqui uma letra. E não é um problema, eu embarco assim mesmo. Eu chego no hotel, a mesma coisa, e eu embarco assim mesmo. Então, o problema fosse se mudasse muito o nome, né? Que aí eu teria que estar sempre avisando as pessoas na hora dos tickets e das reservas de hotel. Não, essa é uma das conversas mais interessantes que a gente já teve aqui, Fábio. Eu tenho que admitir. Né? Essa é interessantíssima. Porque primeiro você tem, então, a sua pessoa física, um nome, a sua pessoa jurídica, outra, e estamos falando da mesma pessoa, que é o Fábio. E aí, cada um escolhe, pode ser Câmara ou Câmara. Mas... Não, Câmara dá azar. Dá azar, é verdade, é verdade. Não então, câmera, não. A gente vai deixar aqui uma dica para as pessoas, se tiver num momento difícil... Vale fazer planejamento estratégico, vale buscar alternativas, ou talvez essa pessoa que a gente vai ter que descobrir quem é, aonde foi parar esse argentino, porque agora até eu quero fazer do meu nome. Mas fascinante, Fábio, essa foi excelente. Mas então vamos um pouco nessa linha, né, dessa transição toda. Vamos dizer que aquele foi um momento, um turning point, um momento de virada. E o que aconteceu depois? Como é que você superou essa dívida? Para onde você foi nesse processo? A Disneylândia não é exatamente o que acontece no Brasil, principalmente, né? Então eu não tinha acesso à capital, eu estava com o nome sujo. E aí a história é muito diferente, tá? Primeira parte da história é que eu consegui fazer uma reflexão muito profunda e muito difícil. Foi naquele momento que eu cheguei à conclusão que todos os modelos que eu tinha não me serviam. Então eu apenas comecei a olhar assim, poxa, o meu pai. Meu pai é um exemplo para mim? Não, meu pai é um anti-exemplo. Minha mãe é um exemplo para mim? Não, minha mãe é um anti-exemplo. Meu principal amigo, o que ele é? Poxa, ele é motorista de peru escolar. É isso que eu quero ser? Não, não é isso que eu quero ser. Então eu olhei em volta e eu disse, eu estou cercado de modelos que são inadequados para os meus sonhos, para as minhas ambições. E tem um descompasso aqui que sempre vai dar errado. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é trocar totalmente os modelos. Só que aí eu voltei, né, da ilha e conversei lá com a minha paquera, né, e disse para ela, olha, eu preciso de um computador, eu preciso de 6 meses estudando, eu preciso de uma moradia e eu prometo para você que depois dos 6 meses eu já vou estar trabalhando, eu vou estar ganhando dinheiro e eu vou te pagar todas essas coisas que você está me ajudando. E ela virou para mim e disse, Fábio, eu acredito que você vai conseguir. Só que, na sua proposta, eu só topo se a gente se casar. Eu não vou conviver com uma pessoa 6 meses dentro da minha casa e vivendo às minhas custas se a gente não tem um relacionamento formal. Eu não confere isso para mim. Olha, falando de proposta, de parceria e de sociedade, essa foi uma das mais assertivas que eu já escutei. E deu certo a proposta dela? Deu, eu casei, eu não tinha saída, né? Eu casei porque eu não tinha saída. Faltava um pouco de sentimento, né? Mas eu consegui lidar bem com isso, a gente conseguiu conviver bem. Eu tive um problema depois. Porque aconteceu exatamente o que eu falei que ia acontecer. Olha, vão ser 6 meses estudando afinco, me preparando para voltar para o mercado, e depois disso eu vou conseguir fazer as coisas. E aí, quando eu comecei a não ser mais completamente dependente desse relacionamento, ela começou a se sentir muito insegura. E aí foi que nossa relação começou a ficar difícil. Nós viemos a nos divorciar 5 anos depois. Bom, então este para mim é uma outra coisa que você traz muito no livro, algumas experiências de sociedade, vamos dizer assim, né? Umas que deram certo, outras que não necessariamente. Eu não estou colocando, obviamente, o teu relacionamento pessoal nessa categoria, mas eu colocaria como talvez pessoas que vieram à sua vida, né? Vieram para a sua vida e que ajudaram ou tiveram algum tipo de influência e de importância nessas decisões que você tomou. Alguma outra experiência de sociedade ou de crise societária que você passou que valha trazer aqui para a nossa conversa?
Olha, o assunto é muito vasto. A gente vai ficar 30 horas falando sobre isso. Vamos marcar mais 3 podcasts. Mais 3 podcasts. Eu tenho, hoje, 28 sócios. Então, eu preciso saber e ter ali uma habilidade muito diferenciada para isso. Mas o ponto todo, para mim, ele vem de uma questão dogmática, que também envolve o casamento, né? Quando a gente se casa e quando a gente faz esse contrato de casamento, se repete a frase até que a morte nos separe. E eu questiono muito essa frase, porque deveria ser enquanto funcione. Então, uma sociedade que a princípio parece também um casamento, ela não é para a vida inteira. Ela não é para até que a morte nos separe. Ela é enquanto funciona. E funciona principalmente no início, funciona muito bem no meio, depois chega uma hora que não funciona mais. E aí é mais saudável para ambas as partes partirem para novos caminhos. Então, é isso que eu trago muito com os meus sócios. E sabendo, né, com a experiência prática de tudo isso que aconteceu, o que eu faço hoje? Eu tomo muito cuidado para não misturar relações profissionais com relações pessoais. Meus sócios vão lá em casa uma vez por ano, talvez. Talvez uma vez por ano. Eu vou na casa deles uma vez a cada 3 anos, talvez. E a gente é muito profissional, a gente é amigo, a gente é próximo, mas sempre com um foco em dizer como é que a gente ganha mais juntos, como é que a gente cresce mais juntos, como é que a gente faz mais coisas. Mas porque não é uma misturando. Parceria de negócios e não uma parceria pessoal. É isso que você quer dizer. Exatamente esse é o ponto. Isso está muito claro para as partes e todo mundo, isso funciona bem. Você acha que isso é uma maneira de minimizar possíveis crises societárias? Não. Sim. Essa é uma maneira muito eficaz de minimizar, principalmente as situações mais infantilistas da relação. Então, de dizer, olha, eu fui super importante na sua vida, olha, eu trouxe as coisas até aqui. Então, eu repito com muita constância, antes da gente entrar em crise, olha só, o passado te credencia, te trouxe até aqui, mas isso é válido até certo ponto. Você vale mais pelo que você ainda vai fazer, você ainda vale mais pelo futuro do que pelo que já fez. É como se fosse abrir ações na bolsa, né? Você vem ali apresentando bons resultados, aí você diz, agora eu vou abrir um IPO, vou fazer uma oferta pública de capital. Só que as pessoas vão comprar as suas ações não simplesmente pelo fato de você ter trazido bons resultados até aqui, é pelas promessas de futuro que você está fazendo. É o valuation do seu sócio. Exatamente. Então é esse o ponto que a gente está sempre conversando. E aí, como eu converso sobre isso nos momentos de paz, nos momentos de desencontros e conflitos, isso já está na mesa. Claro.